Você consegue imaginar o que é nascer no mundo e, antes mesmo de entender o que é amor, já sentir o gosto amargo da rejeição? 2 filhotes mal haviam aberto os olhos e já sabiam o que era tremer de frio na neve, sem um nome, sem um colo, sem ninguém. A cada lufada de vento, a esperança parecia se apagar. Mas o que poucos sabem é que o amor, o verdadeiro amor, às vezes chega quando tudo parece perdido. E foi isso que aconteceu naquela noite cruel, quando um choro, fino e desesperado, conseguiu atravessar o silêncio gelado e tocar um coração. Uma mulher comum no caminho de casa, com sacolas nas mãos e pressa nos passos, parou. Ela viu, ela ouviu, ela sentiu. E naquele instante o destino mudou. O que viria depois não seria fácil, mas seria transformador. Para eles, para ela e talvez para você também. Se ao ouvir esse começo algo no seu peito se apertou, então você faz parte disso. Este canal não é apenas um espaço de vídeos. É um refúgio de histórias que tocam, despertam e curam. Se você acredita que toda vida merece uma segunda chance, que todo abandono pode ser vencido com compaixão e que o amor ainda pode vencer o frio mais cruel, então eu te convido a se inscrever. Não como um gesto mecânico, mas como um compromisso com a esperança. Cada inscrição permite que mais corações sejam alcançados e que mais histórias como esta encontrem um final diferente, cheio de calor, fé e redenção. Fique com a gente. Aqui até os menores sussurros são ouvidos. O vento cortante uivava pela cidade deserta, carregando consigo flocos de neve que caíam como pequenas lâminas de gelo sobre o chão, já coberto por uma espessa camada branca. A noite estava congelante e cruel. A temperatura havia caído tanto que até as árvores rangiam sob o peso do frio. E foi nesse cenário implacável que 2 pequenos filhotes lutavam para sobreviver. Eles estavam sozinhos. Pequenos corpos frágeis, cobertos de lama endurecida pelo gelo, encolhidos um contra o outro em uma tentativa desesperada de se aquecer. Seus pelos, outrora macios, agora estavam duros e molhados. Suas patinhas tremiam sem controle, enquanto seus olhinhos suplicavam por algo que eles não entendiam, mas que já sentiam faltar: calor, comida, proteção. Eram só 2 filhotes. Neve acumulava ao redor deles, e a brisa gelada trazia consigo o cheiro metálico do abandono. Seus corpos tremiam tanto que, a cada minuto, pareciam perder um pouco mais da força para continuar lutando. Mas então, um deles levantou a cabecinha. Suas orelhinhas, pesadas pelo frio, mal se moviam. Seus olhos castanhos procuravam algo no horizonte escuro, algo que talvez nem estivesse lá. Era um último lampejo de esperança. E então, ele chorou. Um som fino, fraco, quase engolido pelo vento. Mas era um pedido. Seu irmãozinho, de pelo levemente mais claro, se aninhou contra ele, tentando se esconder do frio que rasgava seus pequenos corpos. O primeiro filhote chorou de novo, mas dessa vez, mais alto. O tempo passava lento. Cada minuto ali, naquela neve implacável, poderia ser o último. O frio roubava suas forças. Seus olhinhos piscavam devagar, lutando para permanecer abertos. Mas ninguém vinha. As luzes dos postes piscavam ao longe, iluminando apenas ruas vazias. O mundo parecia grande demais, cruel demais para 2 corpinhos tão pequenos. Eles não sabiam o que fizeram para serem deixados ali. Mas então, algo mudou. Passos. Distantes no início, abafados pela neve. Mas estavam se aproximando. O primeiro, filhote, ergueu a cabecinha mais uma vez, tentando enxergar entre o frio e a escuridão. Havia alguém ali? Os passos ficaram mais próximos. Um vulto apareceu na esquina, caminhando com dificuldade pela rua escorregadia. E foi quando os olhinhos do filhote encontraram os olhos de um humano. Por um instante, tudo congelou. O tempo, o vento, o mundo. Mas o que ninguém sabia era que aquela noite fria ainda guardava um destino inesperado. O que aconteceria agora? Os olhos do filhote encontraram os do humano, e por um breve momento, o tempo pareceu parar. O frio ainda cortava, a neve ainda caía,
Mas algo havia mudado. O pequeno corpo do cachorrinho tremia tanto que mal conseguia se manter sentado. Ele não sabia quem era aquela pessoa. Não sabia se vinha para ajudá-los ou se apenas passaria reto, como todos os outros que já tinham ignorado seus gemidos. Mas ele não tinha escolha. Ele chorou de novo. Dessa vez, mais alto. Um som de desespero, de medo, de súplica. O vulto hesitou. Era uma mulher. Ela usava um casaco grosso e carregava sacolas nas mãos, provavelmente voltando do mercado. Seu rosto estava meio escondido pelo cachecol, mas seus olhos diziam tudo. Ela viu. E naquele instante, nada mais poderia apagar aquela cena da mente dela. 2 filhotes encolhidos, os corpos quase enterrados na neve, tremendo de frio, chorando baixinho, lutando para não adormecer e nunca mais acordar. Seus olhos se arregalaram, seu corpo se inclinou um pouco para a frente, como se tivesse sido puxada por alguma força invisível. Aquela visão, aquela dor, não havia como ignorar. Mas o tempo ainda estava contra eles. A mulher olhou ao redor. Ninguém mais estava ali. Nenhum dono procurando seus cachorrinhos, ninguém preocupado em tirá-los do frio. Ela largou as sacolas na neve sem pensar e se ajoelhou. Os filhotes recuaram levemente. Eles estavam assustados. O abandono os ensinou a desconfiar. Mas seus corpinhos tremiam tanto que não podiam fugir. A mulher estendeu a mão devagar. "Oh, meu Deus!" sussurrou com a voz embargada. Ela podia sentir o frio deles sem nem precisar tocá-los. Eles estavam congelando. Os pequenos olhos do filhote mais fraco começaram a fechar. O cansaço estava vencendo. A mulher percebeu. Não havia tempo para hesitar. Com delicadeza, ela deslizou as mãos sob os corpos frágeis e levantou-os do chão. Eles estavam tão leves, como se fossem feitos de vento, e frios. Tão frios que ela sentiu o peito apertar. Se tivesse demorado mais alguns minutos, talvez fosse tarde demais. O filhote, que ainda conseguia reagir, se encolheu contra o peito dela, tentando absorver qualquer calor que pudesse encontrar. O outro não se mexia mais. Pânico. A mulher segurou os 2 com mais força e se levantou apressada. O pequeno ainda estava vivo. Não havia tempo para pensar. Ela correu. Correu sem olhar para trás. Cada passo esmagava a neve. Cada respiração saía quente no ar congelado. Ela precisava tirá-los dali. Mas seria tarde demais para um deles. Ela não sabia. Tudo o que podia fazer agora era tentar. O frio parecia ficar ainda mais intenso conforme a mulher apertava os filhotes contra o peito. Ela sentia a respiração do menorzinho ficar mais fraca, cada vez mais espaçada. Seu coração acelerou. Ele estava perdendo a luta contra o frio. Mas ela não deixaria isso acontecer. Apressou os passos, afundando os pés na neve. O vento cortante chicoteava seu rosto, mas ela não sentia mais nada além do calor morno das pequenas criaturas tremendo contra seu corpo. Eles estavam confiando nela. O filhote maiorzinho ainda reagia. Sua cabecinha tremia contra o casaco dela. As patinhas se moviam levemente, tentando se agarrar ao pouco de calor que encontrava. Mas o outro, o pânico cresceu dentro dela. Ele não estava mais tremendo. Não, não agora. O prédio onde morava surgiu diante de seus olhos. Ela correu mais rápido, atravessando a entrada e empurrando a porta com o ombro. O calor do ambiente interno bateu contra seu rosto, como um abraço quente e sufocante. Ela não parou. Subiu as escadas, sentindo cada batida do coração ecoar dentro dela. O filhote maior gemeu baixinho, mas o outro continuava imóvel. "Não, você vai ficar bem." Empurrou a porta do apartamento com força. Entrou e, sem nem pensar, foi direto para o sofá. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos enquanto colocava os filhotes sobre uma manta macia. Ela precisava agir. Rápido. Pegou o menorzinho nas mãos. Ele estava tão frio, tão pequeno. Seu corpinho mal parecia ter peso. O silêncio era assustador. Ela não podia perder ele.
Com mãos trêmulas, começou a esfregar levemente o corpinho dele entre as palmas das mãos, tentando aquecê-lo. Nada. Ela aumentou a força, tentando estimulá-lo, tentando trazer de volta qualquer resquício de vida. Nada. Seu peito começou a se apertar. Ele não se mexia. Não. Não desista. O outro filhote choramingou baixinho ao lado, sentindo o desespero no ar. Seu irmão estava indo embora. A mulher sentiu as lágrimas quentes descerem por seu rosto. Ela não aceitaria isso. Ela não deixaria aquele filhotinho morrer. Então, com um último fio de esperança, ela o envolveu na manta e o pressionou contra o próprio corpo, usando seu próprio calor para aquecê-lo. Fechou os olhos. Seu coração batia forte. O tempo parecia se arrastar. O outro filhote se aninhou contra ela, sentindo seu calor também. Mas o menorzinho... Segundos pareciam minutos. Ela mal conseguia respirar. E então, um suspiro fraco. Tão fraco que por um momento ela pensou ter imaginado. Mas então, o corpinho, minúsculo, se contraiu levemente. O tempo parou. Ele estava vivo. A mulher abriu os olhos, sentindo um nó de alívio na garganta. O filhote ainda não tinha forças para chorar, mas seu peito subia e descia lentamente, como se estivesse lutando para continuar ali. Ele ainda estava ali. Ela fechou os olhos por um momento, segurando-o contra o peito. O outro filhote se aconchegou, ao lado, seu choro agora mais calmo, sentindo que as coisas estavam melhorando. Eles estavam a salvo. Mas a luta ainda não havia terminado. O menorzinho ainda estava fraco. Ele precisaria de cuidados, comida e amor. Será que ele conseguiria sobreviver? A mulher sabia que faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Ela não os deixaria sozinhos. Nunca mais. A mulher continuava segurando o filhotinho contra o peito, sentindo seu pequeno corpo ainda frio, mas agora com um leve tremor. Era um sinal de vida. Fraco, mas real. Ele ainda estava ali. O outro filhote se aninhou mais perto, seu corpinho menor ainda buscando calor e conforto. Seus olhos estavam semicerrados, exaustos da luta contra o frio. Eles haviam chegado no limite. A mulher respirou fundo e os envolveu com a manta mais grossa que encontrou, mas precisava fazer mais. Comida. Levantou-se rapidamente e correu até a cozinha. Abriu os armários, vasculhando qualquer coisa que pudesse servir para os pequenos. Seu coração ainda acelerado. O menorzinho precisava recuperar as forças. Pegou uma pequena tigela, aqueceu um pouco de leite adicionando algumas gotas de mel. Não era o ideal, mas era o que tinha naquele momento. Quando voltou para a sala, os dois filhotes ainda estavam lá, encolhidos um contra o outro. O menor mal conseguia abrir os olhos, mas ainda respirava. Ela não parou. Subiu as escadas, sentindo cada batida do coração ecoar dentro dela. O filhote maior gemeu baixinho, mas o outro continuava imóvel. Não, você vai ficar bem. Empurrou a porta do apartamento com força. Entrou e, sem nem pensar, foi direto para o sofá. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos enquanto colocava os filhotes sobre uma manta macia. Ela precisava agir. Rápido. Pegou o menorzinho nas mãos. Ele estava tão frio, tão pequeno. Seu corpinho mal parecia ter peso. O silêncio era assustador. Ela não podia perder ele. Com mãos trêmulas, começou a esfregar levemente o corpinho dele entre as palmas das mãos, tentando aquecê-lo. Nada. Ela aumentou a força, tentando estimulá-lo, tentando trazer de volta qualquer resquício de vida. Nada. Seu peito começou a se apertar. Ele não se mexia. Não. Não desista. O outro filhote choramingou baixinho ao lado, sentindo o desespero no ar. Seu irmão estava indo embora. A mulher sentiu as lágrimas quentes descerem por seu rosto. Ela não aceitaria isso. Ela não deixaria aquele filhotinho morrer. Então, com um último fio de esperança, ela o envolveu na manta e o pressionou contra o próprio corpo, usando seu próprio calor para aquecê-lo. Fechou os olhos. Seu coração batia forte. O tempo parecia se arrastar. O outro filhote se aninhou contra ela, sentindo seu calor também. Mas o menorzinho...
Segundos pareciam minutos. Ela mal conseguia respirar. E então, um suspiro fraco. Tão fraco que por um momento ela pensou ter imaginado. Mas então, o corpinho, minúsculo, se contraiu levemente. O tempo parou. Ele estava vivo. A mulher abriu os olhos, sentindo um nó de alívio na garganta. O filhote ainda não tinha forças para chorar, mas seu peito subia e descia lentamente, como se estivesse lutando para continuar ali. Ele ainda estava ali. Ela fechou os olhos por um momento, segurando-o contra o peito. O outro filhote se aconchegou, ao lado seu choro agora mais calmo, sentindo que as coisas estavam melhorando. Eles estavam a salvo. Mas a luta ainda não havia terminado. O menorzinho ainda estava fraco. Ele precisaria de cuidados, comida e amor. Será que ele conseguiria sobreviver? A mulher sabia que faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Ela não os deixaria sozinhos. Nunca mais. A mulher continuava segurando o filhotinho contra o peito, sentindo seu pequeno corpo ainda frio, mas agora com um leve tremor. Era um sinal de vida. Fraco, mas real. Ele ainda estava ali. O outro filhote se aninhou mais perto, seu corpinho menor ainda buscando calor e conforto. Seus olhos estavam semicerrados, exaustos da luta contra o frio. Eles haviam chegado no limite. A mulher respirou fundo e os envolveu com a manta mais grossa que encontrou, mas precisava fazer mais. Comida. Levantou-se rapidamente e correu até a cozinha. Abriu os armários, vasculhando qualquer coisa que pudesse servir para os pequenos. Seu coração ainda acelerado. O menorzinho precisava recuperar as forças. Pegou uma pequena tigela, aqueceu um pouco de leite adicionando algumas gotas de mel. Não era o ideal, mas era o que tinha naquele momento. Quando voltou para a sala, os dois filhotes ainda estavam lá, encolhidos um contra o outro. O menor mal conseguia abrir os olhos, mas ainda respirava. A mulher arregalou os olhos. O outro filhote percebeu também. Se aproximou mais ainda, cutucou seu irmãozinho com o focinho. E então, pela primeira vez, o filhote menor respondeu. Com uma força mínima, quase imperceptível, ele moveu a patinha e tocou o irmão. Foi apenas um toque. Mas foi o suficiente. A mulher cobriu a boca com a mão, segurando o soluço que veio do fundo de sua alma. Ele estava voltando. Os filhotes agora estavam juntos, um colado ao outro, respirando devagar. Ainda fracos, ainda frágeis, mas vivos. Ela havia chegado a tempo. Mas o inverno ainda não havia terminado. Eles precisariam de muito mais para sobreviver. E a mulher estava disposta a dar tudo o que fosse necessário. Eles não estariam sozinhos nunca mais. Mas será que o destino ainda guardava mais provações para eles? As próximas horas iriam revelar. Mulher sentia os olhos pesados de sono, mas não ousava fechar as pálpebras. Cada pequena respiração do filhote menor era monitorada, cada movimento mínimo analisado. Ela não podia perder nenhum detalhe. O outro filhote já havia adormecido, seu corpinho maiorzinho subindo e descendo em um ritmo tranquilo. Mas o menorzinho ainda lutava. A cada minuto que passava, ele parecia melhorar um pouco. O calor da bolsa térmica ajudava, e o leite que ele conseguiu engolir, mesmo que pouco, parecia lhe dar um fio de energia. Mas então, o silêncio da madrugada foi interrompido. Um trovão. A mulher se sobressaltou, olhando para a janela. A tempestade estava chegando. A primeira rajada de vento bateu contra a vidraça, e os filhotes estremeceram sob a manta. O maiorzinho abriu os olhos rapidamente, assustado com o barulho. Mas o que preocupou a mulher foi o menor. Ele mal reagiu. Mulher se inclinou, sentindo o medo voltar. Será que ele estava piorando? Com cuidado, passou os dedos pelo corpinho dele. Estava um pouco mais quente do que antes. Ainda fraco, mas seu coraçãozinho batia. Lento, mas firme. Você está lutando, não está? Sussurrou para ele. O filhotinho não respondeu, mas seu peito subia e descia lentamente. Ele ainda estava ali. Outro trovão ecoou, mais forte dessa vez. O vento fez a janela tremer. A tempestade não seria leve. A mulher sabia que se eles
ainda estivessem na rua, já estariam mortos. O frio já era cruel, mas agora a chuva, o vento e o gelo castigariam qualquer um que estivesse desprotegido. Era um milagre estarem ali, vivos. Ela puxou mais uma manta e cobriu os 2 filhotes, criando um ninho de calor ao redor deles. O maiorzinho se ajeitou, descansando a cabecinha sobre o irmão. Era um gesto de proteção. A mulher sentiu um nó apertar sua garganta. Quantas horas aqueles 2 passaram juntos no frio, tentando se aquecer, tentando sobreviver, esperando que alguém os encontrasse? Quanto tempo eles teriam aguentado se ela não tivesse passado por aquela rua? Ela desviou o olhar, tentando afastar esse pensamento. Não importava mais. Eles foram salvos. Mas a luta ainda não tinha terminado. A tempestade continuava lá fora, rugindo contra as paredes da casa, e os filhotes ainda estavam longe de estarem fora de perigo. O menorzinho precisaria comer mais, ganhar forças, sobreviver às próximas horas. Amanhã seria um novo dia, e ela saberia se ele realmente estava salvo. Por enquanto, ela só podia esperar e rezar para que o destino não fosse tão cruel com eles novamente. O amanhecer traria respostas. A tempestade rugiu durante toda a madrugada. O vento batia contra as janelas e o som da chuva pesada ecoava pela casa. Mas dentro daquele pequeno lar um calor diferente nascia. Um calor de proteção, de sobrevivência, de esperança. A mulher não dormiu. Passou a noite observando os filhotes, garantindo que o menorzinho continuasse respirando. Cada vez que ele se mexia, mesmo que minimamente, era um alívio. Ele estava lutando, mas o medo ainda estava lá. E se ele não resistisse? Primeiro raio de sol atravessou a cortina fina da sala. A tempestade finalmente tinha ido embora. A mulher inspirou fundo, olhando para os filhotes. Eles ainda estavam vivos. Mas então, algo aconteceu. O filhotinho maior se espreguiçou, bocejando, baixinho, e cutucou o irmão mais fraco com o focinho. Era um gesto de incentivo, um chamado. E pela primeira vez desde que foram encontrados, o menorzinho tentou se mexer. Foi um movimento fraco, quase imperceptível. Mas ele tentou. A mulher sentiu o coração disparar. Isso, pequenino. Você consegue. Com um esforço visível, o filhote menor abriu os olhinhos. Pequenos, cansados, mas vivos. Seu irmão se aproximou mais, cutucando sua orelha com o nariz, encorajando-o. E então, como se soubesse que estava seguro, o menorzinho soltou um gemido fraco. A mulher cobriu a boca com as mãos, segurando um soluço de alívio. Ele estava voltando. Mas ele ainda precisava de forças. Ela se levantou rapidamente e preparou mais um pouco de leite. Desta vez, quando encostou a ponta dos dedos na boquinha do filhote, ele lambeu. Ainda fraco, mas estava tentando. Gota por gota, ele foi aceitando mais. Era um pequeno milagre acontecendo diante de seus olhos. O filhotinho maior abanou levemente o rabinho, como se entendesse que tudo estava dando certo. A mulher riu baixinho, sentindo as lágrimas de emoção escorrerem pelo rosto. Eles tinham vencido. À noite, eles estavam vivos. E agora, pela primeira vez em muito tempo, aqueles 2 filhotes não estavam mais sozinhos. Mas o que viria a seguir? A mulher sabia que aquele era apenas o começo de uma nova história. E que aqueles 2 cachorrinhos abandonados na neve tinham muito mais para viver. A manhã avançava devagar e o sol pálido finalmente despontava no céu, derretendo os restos de gelo na calçada. Dentro daquela casa, 2 filhotes que haviam sido condenados à morte no frio agora tinham uma nova chance. O menorzinho, antes imóvel e sem forças, agora respirava com mais firmeza. Ele ainda estava fraco, ainda lutava para se recuperar, mas cada pequeno movimento era uma vitória. A mulher olhava para eles, sentada no chão, exausta, mas incapaz de conter um sorriso. Ela os salvou, ou talvez eles a tenham salvo. O filhotinho maior estava mais alerta. Seus olhos brilhavam de alívio ao ver o irmão reagir. Ele abanou o rabinho com leveza e se aproximou, lambendo a orelhinha do menor, como se dissesse: "Você conseguiu." A mulher sentiu o peito apertar. Eles se apoiavam um no outro. Sempre,
Por quanto tempo aqueles dois sobreviveram sozinhos? Por quantas noites dormiram juntos na neve, se aquecendo como podiam, esperando que alguém os visse? Ela nunca saberia a resposta, mas sabia que nunca mais deixaria que passassem por aquilo. Se levantou devagar, sentindo as pernas dormentes de tantas horas ajoelhada, e pegou os filhotes no colo. Eles agora estavam quentinhos. O menorzinho, com um esforço visível, ergueu a cabeça. Seus olhinhos encontraram os dela, e então, pela primeira vez, ele abanou o rabinho. A mulher sorriu, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele estava ali. Ele ia ficar bem. O pior havia passado. Eles haviam vencido. Ela olhou ao redor. Seu apartamento não era grande, não era luxuoso, mas era acolhedor. Era um lar, e agora também seria o lar daqueles dois. Com um suspiro profundo, ela olhou para os dois pequenos em seu colo e murmurou: "Bem-vindos à casa de vocês." Os filhotes se aconchegaram em seu peito, como se entendessem. Eles nunca mais estariam sozinhos. Nunca mais sentiriam frio. Nunca mais chorariam de fome. Porque agora, finalmente, eles tinham uma família. E foi assim que, naquela manhã gelada, dois filhotes abandonados encontraram um novo começo. Um começo onde o amor e o calor sempre estariam ao lado deles.